Vejam e ouçam o que esta mulher fez quando esteve com vida aqui sobre esta terra. Revolucionou. Presta bastante atenção no vídeo e fica até o final. Portanto, o segundo grande desafio é manifestar o amor de maneira prática, em atitudes saudáveis, em todas as áreas da nossa vida. Talvez o melhor exemplo, dentre os mais recentes, de como isso é possível, seja a vida de Mary Slessor. Mary Slessor nasceu no dia 2 de dezembro de 1848, lá na Escócia. Uma menina. Com 11 anos de idade, Mary começou a trabalhar durante meio período num moinho da família Baxter. Ela, infelizmente, tinha um lar que era bastante complicado. Seu pai era alcoólatra, havia muitas dificuldades, passavam muitas necessidades. Então, com 11 anos, ela começou esse trabalho nesse moinho. Meio período na escola, meio período no moinho da família Baxter. E eles viviam num subúrbio, numa comunidade muito humilde, muito pobre da cidade ali de Dundee, na Escócia. Poucos anos depois, o seu pai morreu em decorrência de uma pneumonia e também agravado pelo vício que ele possuía. Perdeu mais outros 2 irmãos e restaram apenas ela, sua mãe e 2 irmãs. Agora, com 14 anos de idade, Mary, ela havia se tornado habilidosa numa especialidade. Ela era uma habilidosa tecelã de juta. E estava trabalhando agora num outro lugar, não mais no moinho, mas agora numa fábrica. E ali, como tecelã, ela aprendeu, se tornou muito habilidosa nessa profissão. Trabalhava 12 horas por dia, todos os dias, para ajudar sua mãe e suas irmãs na manutenção, para sobreviverem. A sua mãe era presbiteriana, devota, dedicada, frequentava a igreja presbiteriana. E ela tinha um interesse muito profundo em ler tudo o que se trazia do campo missionário. A igreja presbiteriana, na época, produzia um relatório, uma espécie de uma revista missionária mensal. E quando essa revista chegava, a mãe de Mary logo lia tudo e compartilhava com ela. E Mary também acompanhava, ávida, as notícias que vinham do campo missionário. E aos 27 anos de idade, ela soube que David Livingstone, um famoso missionário, explorador, que dedicou a sua vida ao campo missionário, morreu lá na África. E ela sentiu o desejo de dar continuidade a esse trabalho que David Livingstone havia feito no continente africano. Decidiu ir para lá. Então, um ano depois, com 28 anos de idade, tomou o navio e partiu para o território, para o continente africano, e escolheu a Nigéria como seu destino. Primeiramente, ela foi para uma localidade chamada Calabar, onde ela dedicou-se ali por 12 anos, e depois ela também percorreu outros lugares, entre idas e vindas, para a Escócia e problemas familiares e saúde, mas ela focou e dedicou o resto da sua vida a esse projeto de ser missionária no continente africano. E ali ela trabalhou sob as condições mais difíceis e mais primitivas, especialmente quando ela chegou, ainda uma moça de 28 anos de idade, que não falava a língua local, que tinha costumes diferentes, e viu uma realidade aterradora diante dos seus olhos. E ela fez aquilo que nós chamamos em missiologia de imersão. Ela se encarnou no sentido de procurar tornar-se como um daqueles nativos. De que maneira que ela escolheu viver? Andava descalço como eles andavam, comia a comida que eles comiam, bebia água não filtrada, dormia no chão, tomava chuva, enfim, ela imergiu na cultura, no modo de vida dos nativos, procurando viver como um deles. Diferentemente de muitos outros missionários que tinham todos os cuidados, muitas precauções, etc. Ela não. Ela procurou viver e ser como um daqueles nativos. E assim Mary Slessor, por suas ações, falava a linguagem do amor, e logo aqueles nativos aprenderam a respeitá-la. Ela assistia
ajudava aqueles que estavam feridos, ela salvava crianças, ela pacificou tribos, acabou com um costume terrível que havia naquele local. Toda vez que morria um ancião, uma pessoa idosa, um líder das tribos, outros jovens eram sacrificados e eram sepultados, enterrados juntamente com aquele idoso, porque eles entendiam, né, que aquele idoso precisava de assistência, então esses outros seriam seus assistentes nessa outra etapa pós-morte. E ela conseguiu fazer com que essa compreensão fosse modificada e acabou com aquele tipo de ritual. Ela também acolhia crianças gêmeas. A cultura local era a seguinte: eles pensavam assim, que gêmeos eram na verdade uma maldição. Então, quando uma mãe tinha filhos gêmeos, eles levavam esses bebês recém-nascidos para longe da aldeia, os abandonavam debaixo de um arbusto, porque pensavam que era uma maldição, resultado de algum pecado, de alguma coisa ruim que aquela mãe tivesse feito. E ela, Mary, começou então a recolher esses gêmeos, a cuidar deles, inclusive adotou uma menina. Na verdade eram duas, mas uma morreu, ela ficou com uma dessas meninas e adotou e criou como sua filha. Ela resgatou crianças, ela socorria aqueles que estavam em necessidade, e assim, pela linguagem do amor, sem críticas, sem repreensões, mas pela linguagem do amor, Mary conquistou tribos que soldados com suas carabinas não haviam conseguido dominar. Mas o poder do amor foi muito maior, através de sua vida e de suas atitudes. Ao longo dos 40 anos que ela dedicou-se para a missão no continente africano, ela passou por dezenas de vezes situações muito difíceis, teve febre, etc. e tal, mas por onde passou, deixou missionários, postos missionários, deixou capelas, deixou vidas transformadas e iluminadas como monumentos vivos, testemunhos vivos do seu trabalho de amor ao próximo e de sua devoção. E ela morreu em 1915, quando ia completar 67 anos, e ela morreu, como ela mesma dizia, como sendo a mulher mais feliz do mundo. A felicidade dela consistia em viver o amor de Cristo, em praticá-lo, em benefício do outro, para salvação e transformação de vidas. Por isso, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele traz o amor como sendo a primeira virtude que o Espírito quer produzir no nosso coração. Por isso ele fala, o amor de Cristo deve ser a força motivadora de nossa vida, de nossas ações, a base fundamental para nossos relacionamentos, dentro de casa, na igreja ou em qualquer outro lugar. E finalmente eu termino lembrando que Paulo escreveu um capítulo sobre o amor também. Famoso capítulo, não é? 1 Coríntios 13, não vou me dedicar a ele, o tempo não me permite. Mas eu só lembrá-los de que lá em 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor, Paulo fala que todos os vários dons do Espírito não significam nada se não tivermos o amor como a base motivadora para as nossas ações. Ele fala que até mesmo morrer numa fogueira como mártir não tem valor algum se a motivação para isto não for o amor de Deus no nosso coração. Com exceção do amor, Paulo menciona que todos os dons, incluindo profecias, deixarão de ter valor e findarão. Mas ele menciona 3 elementos básicos da vida cristã que não passarão. Ele diz, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Mas destes, o maior qual é? É o amor. Por quê? Porque o amor procede de Deus e é a própria essência de Deus e é a virtude que Ele quer comunicar a cada um de nós através do Espírito Santo. O amor por Deus e pelo próximo é a mais elevada expressão de harmonia com Deus. Preste atenção nessa última fala. O amor por Deus e pelo próximo é a mais elevada expressão de harmonia com Deus. Um coração resgatado, um coração transformado, um coração redimido pelo sangue de Jesus e que ama a Deus, está sintonizado com o coração de Deus e por isso esse é um coração que vai estar preenchido
pela virtude maior de todas, que é o amor. Amor é o caminho sobremodo excelente, porque a expressão prática do amor é a prova que decidirá o destino eterno de todos os seres humanos. Portanto, nesta manhã, faço aqui um apelo a você e a mim mesmo. Permita que seu coração se encha do amor de Deus, para amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ore por aqueles que são difíceis, para que a sua visão, o seu coração, seja transformado. E o amor de Deus transbordando em seu coração transformará vidas, deixará marcas profundas, positivas, e pessoas serão conduzidas e levadas a Cristo, à medida em que nós soubermos manifestar atitudes de amor, de compaixão e de benevolência. Esse é o fruto do Espírito, o amor. Esse é o desafio que Deus nos traz hoje: amar ao próximo, inclusive aqueles que não são, para nós, aos nossos olhos, tão dignos assim desse amor, e o problema é nosso, e ao mesmo tempo manifestarmos em atitudes de amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo e também deixa o teu like para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Não esquece também de comentar e compartilhar para mais pessoas. Que Deus te abençoe.